Vamos começar nós que estamos aqui? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu colocar as questões. Conseguem visualizar? Sim. Então, e se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Olha que interessante. Se eu não me engano, essas questões de sabedoria foi você que mandou para mim, não foi, irmã Ângela? Foi. Então, a primeira delas é esta aí. O que significa no contexto bíblico sabedoria? É apenas conhecimento ou também uma forma de viver em comunhão com Deus? Então vamos lá. Então, a primeira coisa é lembrar ou entender o sentido da palavra sabedoria. Em hebraico, ela é dita Hokmah. E em grego, Sofia. Né? Filosofia, amor à sabedoria. Então, na Sagrada Escritura, a sabedoria, ela não é um conhecimento teórico. Ela é um conhecimento prático. É um modo de viver orientado para Deus. Então, muitas vezes a gente pensa a sabedoria como sinônimo de inteligência, de entendimento, de ciência, mas não é. Não é. Não é uma sabedoria que a gente adquire através de livros. A sabedoria na Bíblia a gente adquire através da convivência com pessoas experimentadas na vida. As pessoas que, ao longo da sua vida e da sua existência, acumularam não um conhecimento teórico, mas um conhecimento prático. Por isso, a sabedoria, ela é considerada a arte do bem viver para viver bem. A arte do bem viver para viver bem. Se nós lembrarmos, dentro do livro de Gênesis, existem várias genealogias, e as primeiras delas, ali nos 11 primeiros capítulos, são genealogias em que as pessoas vivem muitos anos. Volta e meia algumas pessoas, quando leem, me perguntam: padre, é verdade que no início se vivia muitos anos assim? Aqueles anos ali são iguais aos nossos anos? E aí a gente explica que o autor bíblico, ele conhece os anos como nós conhecemos. Porém, o que ele quer dizer, através de uma existência muito longeva, é que aquelas pessoas viveram na presença de Deus. Então, é um modo quase de dizer o que é a eternidade.
A eternidade é uma vida sem fim, não apenas diante de Deus, mas em Deus. Não apenas uma vida diante de Deus, mas uma vida em Deus. Então, o dom da sabedoria é, na Sagrada Escritura, um dom que ajuda a pessoa, eu vou colocar assim para facilitar, a promover a vida e a evitar a morte. Por quê? Porque a maioria desses livros sapienciais, eles ainda não conheciam a noção de vida após a morte, ou de imortalidade como nós pensamos. Então, o conceito de vida longa na Sagrada Escritura é exatamente essa sabedoria. A sabedoria prática que ajuda o ser humano a evitar tudo aquilo que pode levá-lo à morte. Talvez assim a gente consiga entender por que no livro do Levítico existem certas proibições alimentares. Algumas delas a gente nem segue, por exemplo, comer carne de porco, comer camarão, né? Eu sei que a gente não come urubu, mas certos alimentos na Sagrada Escritura, eles foram proibidos, provavelmente, porque graças a esta sabedoria como arte do bem viver para viver bem e de uma forma longeva, eles foram aprendendo que certos alimentos deveriam ser evitados. E por quê? Porque devem ter percebido pessoas que, de repente, passaram mal comendo certos alimentos e morreram. Então, por que eu vou me arriscar comendo certos alimentos? Aí a gente compreende bem aquilo que faz a gente viver, então promovemos. Aquilo que faz o ser humano morrer, proibimos. Então, esse é uma boa forma de nós entendermos certas regras alimentares proibitivas que nós encontramos na sabedoria, na Sagrada Escritura. E isso, de alguma forma, é sabedoria. É sabedoria. Então, a primeira coisa é fazer a distinção entre sabedoria, inteligência, entendimento, ciência. Não são sinônimos. A sabedoria não é sinônimo de inteligência, de entendimento, de ciência. Agora, isso não quer dizer que, através da inteligência, através do entendimento, através da ciência, a gente possa adquirir sabedoria. Porém, a sabedoria na Sagrada Escritura é prática. E é prática enquanto a arte do bem viver para viver bem. E aí, os livros sapienciais, eles também vão ligar a sabedoria ao temor de Deus. Vários textos vão falar, né? O próprio livro de Provérbios vai dizer: o princípio da sabedoria é temer a Deus. E a gente precisa entender o temor de Deus como uma relação filial e não como medo. Uma relação filial porque a gente entende que Deus nos criou para a vida, Deus nos fez o ser humano um ser vivente, então Deus fez o ser humano para viver e não para morrer. Dentro dessa lógica, a sabedoria tem que ser entendida como essa arte que ajuda o ser humano a preservar a vida,
não apenas a sua, mas a de todos. Então, o temor do Senhor como princípio da sabedoria é porque quem teme a Deus vai produzir na sua vida, como está aí no slide, frutos éticos. A justiça, ela serve se preservar a vida. A prudência, ela serve para preservar a vida. Quantas pessoas perdem a vida por imprudência? E é o grande problema da juventude. A juventude ainda não atingiu um nível de sabedoria que lhe conceda prudência. Então, nós precisamos ajudar as crianças, aos adolescentes, aos jovens e até determinados adultos a serem pessoas prudentes, porque a prudência, ela sempre vai nos colocar a favor da vida e contra a morte. Então, eu coloco aí como uma conclusão, né, que a sabedoria no contexto bíblico é viver com sabor pela vontade de Deus, criando um estilo de vida onde a comunhão e a fraternidade se tornam sinais da luta contra todas as formas de idolatria e de injustiças. Porque as injustiças, elas são geradoras de morte. Nós precisamos aprender a pensar a sabedoria como geradora de vida. Como geradora de vida. E para a sabedoria ser em nós geradora de vida, ela tem que gerar em nós comunhão com Deus, com os irmãos e irmãs. Na Sagrada Escritura, não pode haver sabedoria sem comunhão de vida com Deus, com os irmãos e irmãs. Então, quando você pergunta ali, ó, é apenas conhecimento? Não. Não. A sabedoria, ela pode se tornar, sim, um conhecimento adquirido ao longo da vida em função da vida. E para nós que acreditamos em Deus, a vida só tem sentido se for uma vida de comunhão. Se não for uma vida de comunhão, não tem sentido. Então, o dom da sabedoria, ele sempre vai ser gerador de comunhão. Sempre vai ser gerador de comunhão. Ficou clara essa distinção? Sim, perfeito. Muito obrigada. Então, não pensar a sabedoria como sinônimo de inteligência, entendimento e ciência. Não. Né? Muitas pessoas são inteligentes teóricas. Deixa eu dar um exemplo bem simples. A matemática. Né? Hoje em dia parece que a matemática é mais teórica do que concreta. E não é. Não é. Embora certos cálculos possam parecer para nós abstratos, eles, na verdade, eles não são abstratos. Eu não posso pensar 2 mais 2 igual a 4 a partir de coisas abstratas. Se eu penso o número 2, eu estou pensando o número 2 a partir de duas realidades. Então, 2 realidades mais 2 realidades igual a 4 realidades. Embora o ser humano seja capaz de abstração, né? Porém, o ser humano não pode pensar nenhum conceito, né? Porque o conceito é uma realidade abstrata. Mas, por exemplo, se eu digo sapato, imediatamente a gente liga o conceito abstrato que está na nossa cabeça à imagem de sapatos, porque a gente conhece os sapatos. Então, a sabedoria na Bíblia, ela não é abstrata. A sabedoria na Bíblia, ela é concreta.
E ela é uma realidade concreta enquanto promotora de vida, enquanto faz viver. Por isso eu coloquei ali, é a arte do bem viver para viver bem. Agora, viver bem na Sagrada Escritura é viver na presença de Deus. E mais, é viver em Deus. Por que o livro da sabedoria fala tanto sobre a imortalidade da alma? Isso tem relação com o Novo Testamento? Bom, a primeira coisa que eu coloco ali é o quê? O livro da sabedoria, ele só está na Bíblia católica. Ele não está na Bíblia protestante. Ele foi escrito no contexto helenístico. O que é o contexto helenístico? Ele foi escrito dentro da dominação grega sobre a terra de Jesus, a Palestina. E o livro da sabedoria, a primeira parte dele, os 6 primeiros capítulos, são capítulos que falam do antagonismo entre os justos e os ímpios, e como os justos sofrem nas mãos dos ímpios. Então, toda a primeira parte do livro da sabedoria está voltada para as questões da justiça e, principalmente, a questão do destino dos justos. Por isso, o livro da sabedoria, ele afirma a imortalidade, porque é a resposta do livro da sabedoria à prosperidade dos ímpios. Um dos grandes sofrimentos dos justos que seguiam as Sagradas Escrituras, né, seguiam a lei de Deus, era aquele dilema: ao justo cabe a bênção, ao ímpio a maldição. Isso está pautado em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, é a chamada teologia da retribuição. Ao justo cabe a bênção, ao ímpio a maldição. Ora, mas se é assim, então por que o justo sofre? Porque o justo sofre e os ímpios, que são praticantes da maldade, prosperam. Tem muitos bens, tem boa vida. Não parece contraditório? Então, o livro da sabedoria, ele vem com uma espécie de resposta para isso. E o livro da sabedoria, ele vai sim enfatizar que essa existência não é a única. Então, a imortalidade da alma que nós encontramos afirmada no livro da sabedoria, ela é, num primeiro momento, como está ali, uma resposta ao dilema que os justos sofriam diante da prosperidade dos ímpios. Eu posso dizer a vocês, sem nenhum medo de errar, que enquanto Israel não teve contato com a cultura grega, ele não começou a desenvolver a sua fé na imortalidade da alma. Ainda que textos anteriores à dominação grega, porque a dominação grega ela começa com as conquistas de Alexandre Magno, no ano 323 a.C., e essa dominação ela se estende até o início da dominação romana, no ano 63 a.C. Então, foram quase 200 anos de dominação grega e de cultura grega espalhada entre os judeus. Porém, esse contato com a cultura grega permitiu que os autores
dos últimos livros do Antigo Testamento, porque o livro da sabedoria é considerado o último livro do Antigo Testamento. Eu, quando estudei a teologia e fiz a disciplina sobre os livros sapienciais, se dizia, eu fui aluno de Dom Estevão Bittencourt, né, o monge beneditino, ele seguia ainda aquilo que era o conhecimento da época. Então, Dom Estevão ensinava que o livro da sabedoria começou a ser escrito por volta do ano 150 a.C. e terminou por volta do ano 50 a.C. Hoje não se pensa mais assim, né? Há uns anos atrás, nós tivemos o mês da Bíblia dedicado ao livro da sabedoria. Não saberia dizer agora que ano foi, mas talvez há uns 5, 6 anos atrás, alguma coisa assim. E eu, com o Matias Grenzer, nós escrevemos o subsídio da CNBB sobre o livro da sabedoria, e nós escrevemos sobre os 6 primeiros capítulos. E foi muito bacana escrever esse texto, porque nós, ao final de cada um dos textos dos 6 primeiros capítulos que eu e Matias estudamos, analisamos e comentamos, a gente sempre terminou mostrando os contatos daquele texto do livro da sabedoria com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Por quê? Inclusive, na introdução desse livro, a gente fala que a nova datação para o livro da sabedoria agora é uma datação bem diferente daquela que eu aprendi quando eu estudei. O livro da sabedoria ele começou a ser escrito por volta do ano 50 a.C. e foi concluído por volta do ano 50 depois de Cristo. Isso permite que a gente compreenda os numerosos contatos que o livro da sabedoria tem com o Novo Testamento. Não apenas por conta da forma como Jesus ensinava e o conteúdo que ele ensinava, mas também porque a mentalidade na época de Jesus, de certa forma, já tinha muitos elementos que nós encontramos presentes no livro da sabedoria. Então, esse primeiro parágrafo aí, ele começa a iniciar a resposta. No segundo parágrafo, sim, porque há uma continuidade do Antigo com o Novo Testamento, né? E principalmente porque o Novo Testamento ele traz como critério diferenciador a ressurreição dos mortos e a vida eterna em Jesus Cristo. No livro da sabedoria, ou a formulação sapiencial, que de maneira incipiente, né, fala da imortalidade, porém essa imortalidade, ela alcançou a sua plenitude, na vitória pascal de Jesus Cristo. Então, a gente pode dizer que a vitória pascal de Jesus Cristo veio a confirmar essa noção de imortalidade da alma que nós encontramos tão forte no livro da sabedoria. Mas a compreensão ainda no livro da sabedoria é uma resposta, a imortalidade da alma é uma resposta para o dilema dos justos diante da prosperidade dos ímpios. E, ao mesmo tempo, o livro da sabedoria, ele vai fazer uma afirmação muito importante, quase que, eu não vou dizer corrigindo o livro de Gênesis, mas trazendo uma compreensão mais ampla para o capítulo 3,
do livro de Gênesis, porque é no capítulo 3 do livro de Gênesis que a gente encontra a morte decretada como consequência da desobediência a Deus e a sua vontade. Agora, se a gente vai em Sabedoria 2, 23, 24, nós já encontramos um passo a mais, uma compreensão ulterior, que diz: Deus criou o ser humano para a incorruptibilidade e o fez imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Essa morte aqui, experimentada pelos que pertencem ao diabo, a gente precisa entender bem. Todos nós vamos morrer. Mas quando a gente vai para a primeira carta de São João vai falar que existem duas mortes. Uma morte é comum a todos, é a morte física. É a finitude dessa nossa existência. É a finitude dessa nossa existência. Mas São João também quer falar de uma outra morte. A morte enquanto privação da visão beatífica de Deus. Aquilo que às vezes a gente fala, a morte da alma, né? Na verdade, a alma nunca vai morrer. A alma é, por natureza, imortal, porque ela é natureza espiritual. Agora, o que é a morte da alma, o que é a morte espiritual, não é? O que é a segunda morte na primeira carta de São João, é a ausência da visão beatífica de Deus. É a privação da visão beatífica de Deus. Então, a gente precisa perceber também que a própria compreensão da imortalidade, ela é ampliada no Novo Testamento. Até mesmo antes do livro da sabedoria, entre os judeus, por exemplo, os fariseus, eles acreditavam na imortalidade da alma. Mas a compreensão dessa imortalidade da alma, ela também estava ligada à noção de Sheol. Sheol, a gente acabou traduzindo por inferno. Mas inferno, na nossa cabeça, é sinônimo da morada do chifrudo rabudo com tridente na mão. Não é? E a gente tem que saber distinguir, né? Que a gente estudou o livro do Apocalipse, né? E eu tive a oportunidade também de falar isso para vocês. O Sheol é a mansão dos mortos, mas não é uma morte perpétua. Porque na segunda carta de Pedro, na segunda ou na primeira? Agora eu estou na dúvida. Numa das duas, ou na primeira ou na segunda, Jesus, no sábado antes da sua ressurreição, né, nessa carta se diz que Jesus foi à mansão dos mortos para trazer de volta os justos. Então, o Sheol, ele era, vamos colocar assim, entre aspas, o abrigo de todos os que morreram. De todos os que morreram, sejam justos ou injustos. Mas a ressurreição, ela vai definir o estado de cada pessoa. Na presença de Deus, definitivamente, de forma eterna, a gente chama de céu. Privado da visão beatífica de Deus de forma eterna, a gente passou a chamar de inferno. E aí a gente pode associar, né, ao diabo, porque o diabo não tem mais a visão beatífica. Por isso a gente tem textos que, nos próprios evangelhos e no Apocalipse, onde se diz que Satanás caiu do céu e arrastou com ele 1/3 das estrelas.
não é? Esse cair do céu e arrastar com ele 1/3 das estrelas é um modo de dizer que Satanás está privado definitivamente da visão beatífica de Deus. Então, se a gente começa a entender o inferno como privação da visão beatífica de Deus, a gente tem uma forma diferente de compreender. Agora, a imortalidade, ela é da alma, ela não é do corpo. O corpo, ele se tornará imortal a partir da ressurreição. E aí, a imortalidade do ser humano é uma imortalidade completa, ou diante de Deus, que a gente chama de céu, ou ausente da presença de Deus, que a gente chama de inferno. Deu para entender? Sim. Bem claro. Então, só um minutinho, vamos para a próxima. Agora, irmã Ângela, fala para mim, por que esse seu interesse de modo particular em questões do livro da sabedoria? Fala para mim, não, fala para nós, por favor. É que eu sempre gostei muito do livro da sabedoria. Aí só que tinha as coisas que eu não entendia. Eu falei, aí chegou a oportunidade que o Senhor nos deu, aí eu fiz as perguntas. Mas é um livro que, assim, a partir do momento que eu recebi a Bíblia, eu tinha o quê? 12 anos, e esse livro, não sei, me tocou muito. Então, sempre eu medito no livro da sabedoria. Sim, irmã Ana. Pode perguntar. Boa noite, Padre Leonardo. Boa noite, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. O senhor Diga lá. falou a palavra Sheol. Sheol, né? Sim, Que fala. sim. Sheol seria o lugar onde os mortos iriam. E aí a separação do Sheol seria céu e inferno, seria isso? Não. Não? Vamos lá. Na concepção bíblica, nós temos 3 dimensões. A dimensão celestial, a nossa dimensão, a dimensão da Terra, e a dimensão debaixo da Terra. Os mortos não são sepultados? Então, a mansão dos mortos, o Sheol, é a dimensão debaixo da Terra. Na nossa cabeça, onde está o inferno? Está debaixo também, não está? Irmã Ana, estou perguntando. Sim, é que deu uma travadinha aqui. Então, na concepção judaica, para o Sheol, iam todos os que morriam, justos ou injustos. Porém, a vivência dos justos e dos injustos no Sheol não era a mesma. Basta nós lembrarmos do texto do pobre Lázaro e do rico esbanjador. Quando morrem, né, o Lázaro é levado para o seio de Abraão. Falar seio de Abraão é falar num estado de vida diferente do estado de vida do rico esbanjador, né, que foi para um lugar de tormentos. A gente precisa entender que, para a concepção semita, conceber uma realidade após a morte de forma abstrata é impossível. É impossível. O semita sempre pensa de forma muito concreta. Então, o Sheol é uma realidade concreta, mas no Sheol, justos e injustos
não vivem a mesma sorte após a morte. O Sheol, no Novo Testamento, ele vai ser traduzido por Hades. Hades. O Hades, na mitologia grega, era uma divindade que retinha com ela todos os que morriam. Então, o salto para inferno, porque inferno é a tradução que vem do latim, inferir. Inferir. De inferir vem inferior, não é? Vem inferior. Então, essa noção que a gente carrega com a gente de inferno, ela tem a ver com a noção do Hades, da mitologia grega, que, por sua vez, foi a palavra usada no Novo Testamento para traduzir a noção de mansão dos mortos ou Sheol. Então, na concepção judaica do Sheol, ainda não existe essa percepção que nós temos cristã de que o ser humano, quando morre, se ele morre na amizade com Deus, então o seu estado é um estado de beatitude. Se ele não morre num estado de amizade com Deus, então a gente costuma dizer inferno. Eu prefiro dizer ausência da visão beatífica. Agora, a noção de Sheol, ela ainda não é uma noção que faça a distinção entre visão beatífica e ausência da visão beatífica, como fazemos nós. Deu para entender, irmã Ana? Deu sim, muito obrigada, viu? Nada. Então, vamos para mais uma. Acho que ainda dá tempo. Então, mais uma aí. Como entender a sabedoria como um reflexo da luz eterna? Né? Sabedoria 7:26. É assim mesmo que está em 7:26? Pois ela é reflexo da luz eterna. Bom, vamos lá. A imagem é metafísica e teológica. Metafísica está além do físico. Teológica porque comunica um conhecimento que só pode provir de Deus. Nesse sentido, a gente pode dizer que quem cultiva a sabedoria bíblica, até mesmo a sabedoria meramente humana, vamos dizer assim, não é? Ela é uma participação da luz divina. Por quê? Porque em Deus não há trevas. Em Deus não há trevas. Deixa eu explorar num outro sentido. Geralmente nós não nos perguntamos, não é? Nós não nos perguntamos o que é a visão. A gente não fica se perguntando o que é a visão, o que a gente vê, né? Tudo que nós vemos é emanação de luz. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo o que existe possui luz. Os nossos olhos, eles formam uma imagem a partir
da energia acumulada na matéria. Então, quando se diz que a sabedoria é um reflexo da luz eterna, né? O que é um reflexo? O reflexo não é a realidade. Se nós vamos para frente do espelho, o que a gente está vendo é um reflexo da gente. Nós não estamos nos vendo, nós estamos vendo um reflexo. Ora, a luz eterna, a luz de Deus, ela é infinita. Ela é infinita e ela é incomensurável. Então, tudo aquilo que nós podemos classificar nessa existência como sabedoria é um reflexo da sabedoria eterna de Deus. Então, luz eterna e sabedoria eterna de Deus seriam sinônimos. Dentro dos livros sapienciais, por exemplo, o livro dos Provérbios, no livro dos Provérbios, o capítulo 8 do livro de Provérbios, eu até diria a vocês que fizessem um esforço de ler, né, o capítulo 8 do livro de Provérbios, onde a sabedoria ela exalta a si mesma. Mas por que a sabedoria ali exalta a si mesma? Porque no capítulo 8, a sabedoria, ela é a sabedoria encarnada. E no capítulo 8, o autor diz que a sabedoria, ela foi criada antes de todas as coisas. Ela foi criada antes de todas as coisas. É óbvio que o autor do livro dos Provérbios não vai ter a noção que nós temos quando falamos que o verbo de Deus foi gerado, não criado. Foi uma distinção muito importante para a nossa profissão de fé no credo, né? O verbo é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O livro dos Provérbios, ele não tem essa noção de a sabedoria como geração. Ele fala da sabedoria como criação. Porém, esse poema do capítulo 8, né, onde a sabedoria fala, é uma figura de linguagem, né? Prosopopeia. A sabedoria diz que antes de Deus criar todas as coisas, ele a criou. Então, a sabedoria precede tudo o que foi criado. E por quê? Porque tudo o que foi criado na sabedoria. Contém a sabedoria. Deus infundiu a sua sabedoria em todas as coisas. Se a sabedoria em Deus é uma sabedoria não criada, porque Deus é eterno, Deus então reflete a sua sabedoria não criada em todas as coisas que ele criou. Por isso, Provérbios 8, sabedoria 27 e 26, usa uma linguagem que nós poderíamos dizer muito próxima dos 3 primeiros versículos do Evangelho de São João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito daquilo que foi feito. É o que a gente encontra em João 1,3. Parafraseando, nós poderíamos dizer: no princípio era a sabedoria eterna. A sabedoria estava com Deus. A sabedoria era Deus. Todas as coisas foram feitas pela sabedoria. E sem a sabedoria, nada foi feito daquilo que foi feito. Nós poderíamos aproximar o Logos à sabedoria, né? E
é importante para que a gente possa fazer a distinção entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela não é algo criado pelo ser humano. A sabedoria humana, segundo a Sagrada Escritura, ela é uma graça concedida por Deus para refletir a sua sabedoria eterna e infinita. Dúvidas? O dado interessante é que estudar o livro da sabedoria exige de nós também um mínimo de conhecimento de filosofia, porque o livro da sabedoria foi escrito dentro de um contexto filosófico, não apenas dentro de um contexto teológico. O livro da sabedoria, ele carrega com ele muitos elementos da filosofia grega, porém, também muitos elementos da teologia. Por quê? Porque o autor do livro da sabedoria é um judeu, e é um judeu que quer fazer a sabedoria do seu povo, a sabedoria da revelação do povo eleito, dialogar com a sabedoria conquista do ser humano. Conquista do ser humano. Dúvidas? Não. Sim, Ana. Pode falar. Padre, no livro da sabedoria... Aí, chega um pouquinho mais perto do microfone, a sua voz está tão longe. No livro da sabedoria, Padre, acho que é o capítulo 7 também, o autor vai falar assim, como se fosse Salomão, não sei, mas que ele estudou astronomia, estudou teologia, estudou tantas Não tô te entendendo, você está muito longe do microfone. Espera aí um pouquinho. Então, padre... Ai, melhorou muito, nossa! Que sabedoria! Não. É assim, o livro da sabedoria, ele fala, o autor vai falar que ele estudou sobre os astros, sobre as plantas, sobre os animais. Isso parece, assim, também um empréstimo da cultura grega, é isso? Parece que estudou. Não necessariamente. O Antigo Oriente Próximo... Deixa eu regredir. Hoje, muitas pessoas estão procurando conhecimento na inteligência artificial, correto? Correto. Então, a inteligência artificial, ela se tornou um meio fácil de se obter respostas para as dúvidas. O problema é que a resposta dada por uma inteligência artificial, ela pode não ser uma resposta correta. Na Sagrada Escritura, a sabedoria, ela irmã Ângela, entende aqui, não quero confundir em relação àquela pergunta que você fez, não. A sabedoria, ela é um acúmulo de conhecimento, mas ela é um acúmulo de conhecimento que vem com a experiência. Com a experiência. Então, a experiência no Antigo Testamento, ou nos livros sapienciais, é uma experiência de campo de pesquisa. Por exemplo, o conhecimento das plantas, o conhecimento do movimento dos astros, o conhecimento das estações do ano, o conhecimento das ações da Lua sobre a realidade humana. Então, é uma sabedoria fruto da observação. É experiência enquanto observação. E o que os antigos tinham para adquirir conhecimento? Não tinham inteligência artificial. Não tinham livros. Tinham a natureza. A natureza era a grande biblioteca para se adquirir
sabedoria. E aqui, o que a gente nota? A sua pergunta é muito boa, porque a gente nota que o ser humano hoje, ele está cada vez mais ausente da realidade. Está cada vez mais presente no virtual. Isso vai ser catastrófico. Isso vai ser catastrófico. Por quê? Porque a sabedoria, ela tem a ver com a realidade, tem a ver com a vivência, tem a ver com a experiência, e não simplesmente obter uma informação sobre alguma coisa. Não sei se eu consegui te responder. Mais nenhuma? Então vamos parar por aqui. Eu peço mais uma vez a vocês desculpa por ter entrado atrasado, não é? Foi um pequeno lapso meu, não é? Trabalhei o dia inteiro em cima do texto de Miqueias 5, 1-8, que é um texto que a gente costuma ler no período do Advento, né? Período do Natal, e acabei aí me perdendo no tempo. Mas que bom, vamos prosseguir. Nós ainda devemos ter aproximadamente aí umas 10 perguntas para serem respondidas, então ainda temos um pouco de material para a próxima quinta-feira. Vamos rezar juntos, então, uma Ave Maria e agradecer a Deus nosso Senhor mais esse encontro. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Mais uma vez aí, obrigado e até quinta que vem, se Deus quiser. Boa noite, bom descanso. Tchau. Deus e pague. Boa Amém. noite. Tchau, tchau.